Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Salmo 83. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de Santo Inácio de Loyola. E um de seus pensamentos, ele diz assim: escolhe com liberdade e discernimento aquilo que te conduz ao fim para o qual foste criado. Servir e louvar a Deus em tudo, pois no fim dos tempos, como peixes lançados à rede, seremos separados conforme nossas escolhas. E tal pensamento vai diretamente de encontro com o evangelho de hoje em Mateus capítulo 13, dos versículos 47 ao 53. Mas antes de refletir sobre o Evangelho, vamos analisar a primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, capítulo 40, dos versículos 16 ao 21 e versículos 34 ao 38. E aqui podemos contemplar dois momentos marcantes na história da salvação. O momento em que a glória do Senhor enche o tabernáculo. E, paralelamente, nós temos a imagem de uma rede no Evangelho, lançada ao mar, que recolhe todos os peixes para depois haver discernimento e separação no ensinamento de Jesus. Ambos os textos falam de presença e discernimento, de morar com Deus e ser encontrado digno dele. E entra também em concordância com o próprio salmo de hoje: quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Se reconhecemos que a casa do Senhor é amável, é que nós também temos em nós a manifestação do amor. Afinal de contas, conseguimos entender que algo é belo a partir do momento que no nosso espírito contemplamos a beleza. E o capítulo 40 da primeira leitura de hoje encerra a construção do Mishkan, que é o tabernáculo, o lugar onde Deus habitaria entre os filhos de Israel. E no versículo 16 é sublinhada a obediência plena de Moisés. Moisés fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Essa repetição reaparece 7 vezes no capítulo. Mostra que a presença de Deus se manifesta na fidelidade do homem à sua palavra. E nos versículos 34 ao 38, lemos que a nuvem cobria a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E a palavra hebraica usada para a glória, kavod, que remete ao peso, à densidade da presença divina. Esta glória guiava o povo em forma de nuvem de dia e fogo à noite, imagem invisível da presença contínua, protetora e orientadora de Deus. A tenda, o centro do povo em marcha, torna-se o sinal do reino presente no meio deles. Mas essa presença é também santa e exige discernimento e purificação. E paralelo a isso, no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 13, Jesus compara o reino dos céus a uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo o tipo. A imagem é profundamente inclusiva e escatológica. O que vem a ser a escatologia? A revelação ou a finalidade das coisas futuras da salvação. Aquilo que já é, mas ainda não é, em termos completo. E o termo grego para rede é sagené, que significa ou designa uma grande rede de arrasto, símbolo da ação missionária da igreja que atinge o mundo inteiro. Porém, no fim, os pescadores separam os bons dos maus, assim como os anjos separarão os justos dos ímpios no fim dos tempos, conforme está no versículo 49. Ou seja, o reino acolhe, mas também julga. A presença de Deus exige pureza de coração. E muitas vezes nos dias de hoje há uma falsa sensação ou um falso ensinamento
de que se Deus é misericordioso, então ele aceita tudo? Não, isso não é misericórdia. A misericórdia de Deus caminha junto com a sua justiça. Vejamos que a justiça de Deus faz parte dos atributos comunicáveis, ou seja, que Deus partilha com suas criaturas. Nós podemos ver lá que no Salmo 145, do versículo 17, está assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Nos próprios Salmos 103, versículo 8, fala da misericórdia. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor. Ou seja, essas manifestações comunicáveis que Deus partilha. A misericórdia e a justiça de Deus caminham juntos, assim como a bondade, assim como a sua própria santidade, verdade, sabedoria e amor. Mas o foco da leitura aqui aponta para a necessidade do discernimento do ser humano. A presença de Deus exigindo pureza de coração, assim como na primeira leitura do tabernáculo exigia santidade para que a glória não consumisse o homem impuro. E ambos os textos revelam que Deus deseja estar no meio do seu povo. No deserto, ele se faz presente pela nuvem. No Novo Testamento, ele mesmo se fez carne e habita entre nós. A igreja, como novo tabernáculo, é chamada a ser espaço dessa presença. Mas há uma exigência, o discernimento, a separação do que é puro e impuro, justo e injusto. Deus não habita onde não há verdade. Assim como a arca era velada e posta no Santo dos Santos, a presença de Deus não se mistura com o pecado. A parábola da rede mostra que nem todo aquele que está dentro do ambiente religioso será no fim encontrado bom. É, não quer dizer que você está dentro de um lugar santo que necessariamente você esteja se santificando. Para se santificar, nós podemos nos perguntar: nós estamos permitindo que a palavra de Deus habite em nós com glória? E o que seria habitar em nós com glória? Da mesma forma que o tabernáculo foi preparado com zelo e obediência, a nossa vida deve ser o novo tabernáculo onde Deus habita. Nós podemos conferir isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E nesse sentido, Jesus termina o discurso dizendo que o verdadeiro discípulo é como um escriba que tira do seu tesouro coisas novas e antigas. Está lá no versículo 52. E aqui ele une a tradição êxodo e a revelação nova do Evangelho. Aqueles que conhecem a história da glória de Deus no deserto são chamados a reconhecer essa mesma glória no rosto de Cristo e anunciar ao mundo que a tenda de Deus está armada entre nós. Mas que o juízo virá. As pessoas têm medo, às vezes, de citar a questão do juízo, mas nós deveríamos ter mais medo de não amar a Deus sobre todas as coisas e, consequentemente, aos nossos irmãos. O grande medo, pavor e terror de nossas vidas é não fomentar em nossos corações o amor, a misericórdia, copiando os próprios atributos de Deus. Esse é o nosso medo. Consequentemente, a justiça de Deus pairando sobre toda a humanidade é um outro aspecto de coisas futuras. Mas, no entanto, devemos preocupar com agora de santificar aquilo que somos e fazemos de nossas vidas. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.